Como é que é ver tudo que está acontecendo hoje em dia em Brasília, com relação a todas essas decisões, essas arbitrariedades, esse autoritarismo? Nós estávamos conversando, né, Paula, que uma das coisas que de certo modo, me consola é exatamente essa possibilidade desse olhar filosófico, daí a importância da filosofia do direito sobre tudo isso que vem acontecendo. Então, o que eu consigo perceber hoje é que a crise pela qual nós passamos, ela é muito... E isso em si não é um consolo, tá? Consolo é saber identificar o problema. Agora, é muito angustiante perceber que o problema ele é muito maior do que a maior parte das pessoas percebe, né? O nosso problema hoje no judiciário, quando nós falamos, por exemplo, do ativismo judicial, né, quando nós vemos decisões irracionais que fogem completamente daquilo que nós entendemos que é razoável e que é o papel do Poder Judiciário, a grande raiz disso está exatamente nesse estado de irracionalidade, que é uma irracionalidade e uma arbitrariedade de tipo moral que precede o próprio direito. Então, quando nós perdemos os nossos padrões objetivos, por exemplo, do que é que são direitos naturais? O que é que são direitos naturais? São aqueles direitos que são devidos a todos os homens em virtude da sua natureza. Então, eu citava aqui, por exemplo, o direito à liberdade. Quando nós vemos decisões e a vida, quando a gente observa decisões judiciais que flexibilizam esses direitos a ponto de fragilizá-los e da gente se questionar se eles ainda têm algum valor dentro do nosso ordenamento jurídico, nós estamos vendo a perda de qualquer critério claro a respeito de quais são os valores que o direito deve, por sua própria natureza, proteger. Para a gente trazer um exemplo aqui, para ficar mais claro para quem está nos acompanhando. Vamos lá, um exemplo, o exemplo da liberdade de expressão, né? O que a gente percebe quando a gente fala de liberdade de expressão? Em primeiro lugar, é que todo ser humano, por sua própria natureza, ele busca o conhecimento das coisas. Ele busca compreender as coisas ao seu redor. A verdade é uma sede do ser humano. E a verdade, ela só pode ser alcançada quando as ideias circulam e quando elas são debatidas. Essa é a condição. E essas ideias podem ser boas ou ruins, né? Elas podem ser expressões mais agressivas ou menos agressivas, porque é assim que o ser humano é em alguma medida também, ele erra. Mas essa possibilidade do erro e da correção, que é uma necessidade para o pleno desenvolvimento humano, ela só pode se dar com a garantia de um direito chamado liberdade de expressão. Por isso que sempre que o Estado ele diz o seguinte, olha, eu vou aqui, né, no topo do meu pedestal, como está se propondo atualmente, vou aqui no topo do meu pedestal dizer o que é fake news e o que não é. E nesse sentido eu vou dizer que informação pode circular ou não. Quando ele faz isso, ele tolhe uma potência humana que é a capacidade de quê? De discernir o certo e o errado, de discutir esses temas em sociedade, de eventualmente reagir a um tipo de ideia que ele entende que não é adequada. É assim que, enquanto seres humanos, nós evoluímos, né? É assim que a gente encontra a verdade. Então, percebam que... então, quando você me pergunta como é que é enxergar isso, é perceber que o problema é muito anterior a simplesmente PL das fake news. É muito anterior a simplesmente dizer, olha, estou diante aqui de decisões arbitrárias. É entender que a raiz disso é uma cegueira em relação a como funciona, de fato, né, o ser humano, por exemplo, quando ele busca a verdade. Ele precisa ter uma troca de ideias, ele precisa que essas ideias sejam contrapostas. E é por isso que é angustiante perceber
Como nossas discussões elas estão num campo muito raso. Quando a gente discute liberdade de expressão, né, a pergunta é, olha, mas será que o Estado deve ou não, né, regular fake news? A questão não é essa. A questão é, será que as pessoas não têm capacidade, a sociedade civil e o ser humano não têm capacidade de, através de um debate de ideias livre, alcançar a verdade? E, então, esse é um exemplo muito, muito claro de uma repercussão, né, de uma reflexão justnaturalista em torno de como ela se manifesta nos fatos. Outro ponto muito interessante, né, o direito à propriedade privada. Existe um documento da Igreja Católica chamado Encíclica Rerum Novarum, uma carta papal, que apresenta a propriedade privada como um direito natural. De modo que, sempre que o ordenamento jurídico, sempre que o direito, ele tolhe a propriedade privada, ele está violando o direito natural. E a gente pode se perguntar, bom, mas por que a propriedade privada é um direito natural? Bom, a propriedade privada ela é um direito natural porque é próprio do ser humano, da natureza humana, através do seu intelecto, dar uso para as coisas que existem e dando uso para elas possuí-las. E, ao mesmo tempo, a propriedade privada ela é fundamental para que as pessoas tenham, né? Isso é também tipicamente próprio do ser humano, né? Recompensas materiais em relação àquilo que elas fazem. Então, as pessoas querem, por exemplo, serem recompensadas pelo seu trabalho. E elas desejam, além disso, serem recompensadas para realizar os seus sonhos. Isso só é possível com a propriedade privada. Quando o Estado nos diz assim, né, como ocorre em países socialistas, que a propriedade privada, né, ela é um mal, o Estado está sufocando toda essa potencialidade humana de desenvolvimento que advém exatamente dessa possibilidade da propriedade privada. Então, é aquela ideia, por exemplo, de que, olha, sempre que o Estado intervém na propriedade privada, ele está matando um pouco a iniciativa individual, ele está matando um pouco o senso de criatividade social, de empreendedorismo. É o que a gente chama da ideia do princípio da subsidiariedade. O Estado só deve agir quando for impossível a sociedade civil atuar. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.